eu recebi aqui uma série de perguntas muito interessantes sobre o túnel do carpo. Quais as causas? O que causa a síndrome do túnel do carpo? O que piora a síndrome? Então eu vou trabalhar nesse vídeo as causas, as origens, as raízes, né, deste problema tão frequente, e vocês vão ver no final como que, entendendo a causa, a gente consegue fazer uma correlação melhor para o tratamento mais adequado para determinado paciente. Eu fiz uma lista das principais causas. Em medicina a gente chama de etiologia, né? As principais etiologias deste problema, dessa síndrome, e eu vou entrar um pouquinho, antes de falar em cada uma delas detalhadamente, eu vou entrar um pouquinho no conceito, né? O que é a síndrome do túnel do carpo propriamente dita, e vou ressaltar aqui que nem toda dormência é síndrome do túnel do carpo. Muita gente associa dormência é igual a síndrome do túnel do carpo. Não é. Inclusive vou deixar na descrição também um vídeo sobre as principais causas de dormência. Então, dormência pode ter várias causas, entre elas a síndrome do túnel do carpo. E a síndrome do túnel do carpo, quando a gente chega nesse diagnóstico, a gente consegue identificar também, em grande parte das vezes, as causas da síndrome. É muito raro de ser uma causa única, geralmente coexistem esses fatores, né? O que a gente chama de etiologia multifatorial. Então, a síndrome, em última análise, é um aumento da pressão interna da região do carpo, que é a região do punho, onde passa o nervo mediano, e por algum motivo que a gente vai destrinchar à frente, este nervo perde a sua normalidade na transmissão do impulso elétrico, né, dos neurônios. Então, isto é a síndrome do túnel do carpo. Quando ele fica apertado, há uma alteração da condutividade do nervo, aumento dessa pressão interna, alteração dessa fisiologia do nervo. E com esse conceito eu vou tentar responder também esta pergunta: o que piora a síndrome? Posição do punho, posição de dormir, movimentos repetitivos, questões hormonais, sedentarismo. Então vamos lá. Começando com a predisposição anatômica. O que é isso? Algumas pessoas possuem na região do punho um espaço mais estreito por natureza, ou por ter uma saliência óssea, ou por ter um músculo muito mais hipertrofiado. Sempre que a gente está diante de uma síndrome no sexo masculino, a gente tem que pensar nessa possibilidade de ter um músculo palmar, na região palmar aqui, que está com um volume muito grande. Isso pode ser a causa da compressão. Então, essas predisposições anatômicas, a anatomia da pessoa, podem favorecer o desenvolvimento da síndrome. Segundo ponto importante, questões hormonais. Isso está muito associado à doença, tanto que o público mais frequentemente acometido são as mulheres no período perimenopausa, né? Já gravei outro vídeo falando disso também. Por quê? Há uma mudança hormonal que predispõe a edema, né, retenção de líquido no terceiro espaço. Isso tudo faz com que esse processo inflamatório do nervo vire, ele é a gente fala uma bola de neve, ou um processo que tem um feedback positivo, ele é retroalimentado, e a inflamação vai gerar mais inflamação, vai gerar mais dor. Isso é muitas vezes difícil de tratar. Então, alterações hormonais são uma causa importante. Diabetes. A diabetes é uma doença complicadíssima, né? Ela afeta inúmeros órgãos e pode acometer os neurônios, os nervos do nosso corpo. A microcirculação, os pequenos vasinhos que tem nos nervinhos, começam a sofrer, e isso pode desencadear processo inflamatório, desencadeia inflamação e pode aumentar a pressão na região do túnel do carpo. Lembrando que a diabetes, ela pode atacar o nervo de duas formas, né? Com a neuropatia diabética ou
sensibilizando o nervo, numa pessoa que já tem uma predisposição anatômica, por exemplo, e desenvolver essa síndrome mais localizada. O hipotireoidismo, eu já comentei, que também é mais comum em mulheres, a gente tem que estar atento. Então, se há algum outros sintomas associados, solicitar os exames TSH, T4, para a gente concluir essa investigação. Sedentarismo e obesidade. Olha, esse é um item muito polêmico. Eu compartilho da opinião que o sedentarismo é sim muito importante no desenvolvimento da doença. Tá? Então, pessoas que têm atividade física e não são obesas tendem a controlar melhor os processos de inflamação do corpo. E isso, no longo prazo, essas pequenas inflamações, esse processo inflamatório, a glicemia desregulada, a síndrome metabólica, isso está sim associado ao quadro de síndrome do túnel do carpo. Então, ter uma boa alimentação, evitar alimentos com índice glicêmico muito elevado, já fiz um vídeo sobre isso também, ter uma atividade física, isso tudo, de certa forma, é preventivo para a síndrome do túnel do carpo. E por último, as questões de ergonomia, posição ao digitar, posição ao dormir. Tudo que vai fazer com que aumente a pressão, então, atividades com tempo prolongado, punho muito fletido ou muito estendido, podem sim estar associados ao agravamento da síndrome. Tá? Então, por isso que é essa importância de a gente estar atento à posição do dia a dia. Posição ao dormir. Quem dorme, eu falo isso sempre também, já falei em vários outros vídeos, quem dorme em cima da mão, não é que isso em si vai causar a síndrome, mas é uma pessoa que já tem algum outro fator de risco, isso pode agravar, pode complicar, pode dificultar o tratamento. E sobre a digitação específica, também eu vou deixar na descrição, eu já gravei um vídeo falando somente sobre isso. Então a gente já respondeu o que causa, a gente já entende agora o que vai piorar a síndrome, né? Então, como eu falei, os extremos da posição, a posição de dormir pode sim estar associada, porque a gente dorme todos os dias, a gente dorme várias horas durante o dia, então a gente tem que dar atenção a esse período longo da nossa vida que a gente passa dormindo. Além da pressão em si no travesseiro, a gente sabe que pessoas que não dormem bem têm seus mecanismos de cicatrização alterados. Então isso também vai contribuir de forma negativa para a síndrome. E a pergunta, dá para tratar esses pacientes com dieta e atividade física? Não, isso não faz parte do tratamento, isso é na prevenção, lá atrás. Então a pessoa que já chegou no ponto de desenvolver, a gente sempre reforça a importância disso, não só pela síndrome, mas pela gama imensa de outras doenças, mas como tratamento em si não é suficiente. Infelizmente, nós não temos na nossa cultura, aqui no Brasil, pelo menos na região onde eu moro, uma cultura muito forte de prevenção. Isso é lamentável porque muitas vezes a gente está tratando coisas que poderiam ter sido evitadas. Mas enfim, eu me sinto na obrigação de reforçar esse aspecto. Atividade física, alimentação e qualidade de sono são preventivos para uma enorme gama de doenças. Eu tenho um colega que ele fala, até os 30 anos de idade, você pode fazer o que você quiser com o corpo, que ele não dá sinais, e é verdade. Então é triste que muitas vezes as pessoas adquirem hábitos negativos e depois com 50 e 60 já é muito difícil de mudar. Então a mensagem que eu quero deixar é, nunca é impossível mudar os hábitos, mas deve-se dar importância para as futuras gerações, para os nossos filhos, nossos netos, sobrinhos, a importância que tem no longo prazo investir um tempo em atividade física, em entender uma alimentação adequada e praticar isso e cuidar também do sono. Tá joia? Deixem seus comentários e vou deixar uma série de outros vídeos na descrição relacionados a estes temas.